tarde a todos. Nós acabamos de cantar. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isto empenho minha palavra, numa aliança que faço por amor. Você tem consciência daquilo que você cantou? É isso que você quer para a sua vida? Porque hoje eu gostaria de falar sobre este tema, ser discípulo para fazer discípulo. Você já ouviu essa frase? Se você não viu, está aqui no boletim. Essa é a missão da nossa igreja. Ser discípulo para poder fazer discípulo. E hoje eu vou falar só mais a primeira parte de ser discípulo do Senhor Jesus. Porque se nós queremos que a nossa igreja seja assim, nós precisamos aprender, e sempre é bom nós nos relembrarmos do que é ser discípulo de Jesus. Mas antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu queria passar um vídeo. Queria que você pudesse prestar atenção para que esse vídeo pudesse levar você a uma reflexão, né, do que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor. It is so awful. Most of our people originate from Nineveh, which is Mosul, and they come from there because that's really where our faith started. It started with a miserable evangelist who came over in a submarine one day, and his name was Jonah. And then another miserable person came. His name was Doubting Thomas, and he converted the Assyrians to being the followers of Yeshua. Things were bad in Baghdad, and there were bombs and shootings, and our people were being killed. So many of our people fled from Baghdad back to Nineveh, their traditional homes. It was safer. And then one day, ISIS, the Islamic State, the Islamic Caliphate of Iraq and the Levantine, or in Syria, they came in and they hounded all of them out. Not some, all of them. And they killed huge numbers. They chopped their children in half, they chopped their heads off. And they moved north. And it was just so terrible what happened. And 200 of our people are still displaced. 250,000 of our people are still displaced in the north. We used to have 1.5 million Christians in Iraq. But now, do you know where the biggest Iraqi Christian community in the world is? Where is it? Chicago. So they have been fleeing over the years. And things have got so bad in Iraq. They came to one of our people the other day, one of the Christians, 2 days, 2 stories. And they said to one man, an adult, they said, either you say the words of converting to Islam, or we kill all your children. He was desperate. He said the words. And then he phoned me, Abuna. I said the words. Does that mean Yeshua doesn't love me anymore? I've always loved Yeshua, but I said those words because I couldn't see my children be killed. I said, Elias,
No, Jesus still loves you. He will always love you. A few days later, another story of some of our young people. ISIS turned up and they said to the children, you say the words that you will follow Muhammad. And the children, all under 15, 4 of them, they said, no, we love Yeshua. We have always loved Yeshua. We have always followed Yeshua. Yeshua has always been with us. They said, say the words. They said, no, we can't. They chopped all their heads off. How do you respond to that? You just cry. They're my children. That's what we have been going through. That's what we are going through. Most of my staff are still in the north of Iraq trying to look after all the displaced people. They were threatening to kill me. They were after me. They wanted that Abuna from England. So the Archbishop of Canterbury said, you've got to leave now. I can't argue with the Archbishop of Canterbury, especially as he used to be my colleague. We used to work together. So I'm in Israel now. So he wanted you to get out of Erbil and... no, he wanted me to get out of Baghdad. Baghdad. What is it like? Is it even possible for Christians to live under ISIS right now? No, impossible. All of them have had to flee. Essa entrevista de pastor iraquiano, eu queria que vocês só relembrassem, guardassem no seu coração esse testemunho de 4 crianças, menores de 15 anos, que morreram porque acreditavam em Jesus, eles não quiseram negar a Jesus, tiveram suas cabeças cortadas e morreram por causa da sua fé, porque seguiam a Cristo, porque eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. No nosso país nós temos liberdade para acreditarmos no que nós quisermos, não é verdade? Você aqui no Brasil, você pode ser um espírita, você pode ser um umbandista, você pode ser um budista, você pode ser um católico, você pode ser um muçulmano, você pode ser um crente. Você pode ir numa igreja livremente, assim como vocês fizeram, e assistir o culto. Você pode, domingo de manhã, ir à igreja assistir uma missa. Você pode ir no centro espírita. Isso é bom. Porque em muitos outros lugares não existe essa liberdade. Mas se por um lado nós temos essa liberdade de cultuarmos, adorarmos, seguirmos aquilo que nós queremos, por outro lado, por causa dessa facilidade, a nossa fé, ela vira uma fé muito superficial. O nosso comprometimento com Deus fica muito mais flexível. É muito fácil ser discípulo de Jesus aqui no Brasil. Se você é um cristão aqui no Brasil, pode ser um cristão meia boca, não vai acontecer nada com você. Sua vida vai seguir normalmente. Mas agora ser um cristão lá no Oriente Médio, lá no Iraque, e assumir esse compromisso de ser um discípulo de Jesus, isso pode significar a sua morte, a sua, a dos seus filhos, das pessoas que você ama.
pelo simples fato de você ser discípulo de Jesus. E será que tem diferença? A minha pergunta, o que eu quero refletir hoje com vocês, será que tem diferença do ser discípulo de Jesus aqui no Brasil e ser discípulo de Jesus lá no Iraque, ser discípulo de Jesus lá no Japão, na China ou na Índia? Será que Deus falou assim, você vai ser meu discípulo, mas você é brasileiro, então vou pegar mais leve com você, a sua fé pode ser mais rasinha, que mesmo assim você vai para o céu e eu estou feliz com você? Eu creio que tem que ser a mesma coisa. E a mesma paixão que eles têm por Jesus, a mesma sede, a mesma dedicação que as pessoas têm lá do outro lado por Jesus e capaz de dar a sua vida por Jesus, eu queria que nós tivéssemos aqui também. E quando eu digo nós, eu me incluo nisso. Porque eu sei que é muito fácil nós perdermos essa perspectiva da vida cristã, da fé cristã e nos acomodarmos. É muito bom e muito fácil virmos para a igreja. Não é? Tem a pessoa que você gosta, que está do seu lado, você pode dar um abraço. Nosso sacrifício é muito pouco. E vamos refletir então, o que é ser cristão no Brasil? O que é ser discípulo de Jesus no Brasil? O que significa para mim ser discípulo de Jesus? Será que eu sou um discípulo de Jesus de verdade? E para nós refletirmos sobre isso, eu queria fazer uma leitura que está em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 62. Acompanha comigo aqui, está na tela. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao ver isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, obrigado pelo teu Santo Espírito aqui no nosso meio. Obrigado pelo privilégio, a alegria que nós temos de estarmos reunidos aqui em tua casa como discípulos, como irmãos, para prestarmos nosso culto de adoração ao Senhor. Obrigado por essa liberdade que nós temos de cantar alto, proclamar a tua palavra livremente, sem que sejamos perseguidos. Mas neste dia, Senhor, nos ajuda a refletir sobre a nossa postura diante do Senhor como discípulo de Jesus. Nos ajuda mais uma vez a refletir, Pai, como temos vivido esse discipulado cristão em nossas vidas. E fala conosco, Pai, através da tua palavra, para que nós sejamos aquele discípulo que agrada ao Pai, que segue os passos do Mestre, que estão dispostos a pagar o preço a todo custo. E dessa maneira, Senhor, alegrar o teu coração. Faz isso em mim, faz isso na vida dos meus irmãos aqui. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Certa vez eu ouvi uma história sobre a guerra da independência dos Estados Unidos. E a grande figura dessa guerra foi o general George Washington. E quando Washington ele passava com seu regimento numa determinada cidade, as pessoas iam lá saudá-lo, né? Não só ele, mas a todo o seu exército. E numa vez, quando ele estava passando por uma cidade, um certo jovem se aproximou dele e disse: General, acredito de todo o meu coração na causa que você defende. Acredito de todo o coração naquilo que o senhor está fazendo. Muito obrigado por fazer isso por nós. Aí de cima do cavalo, Washington olhou bem nos olhos desse jovem e disse: obrigado, meu jovem. Em qual batalhão você está servindo? O rapaz disse: não, eu sou civil. Eu não estou em nenhum exército. Então Washington olhou para ele e disse: então se você acredita mesmo na causa que eu estou defendendo, então se aliste. Pegue a sua farda, pegue as suas armas e vamos à batalha. Que história é essa de acreditar mais de longe? Essa história ela é interessante porque ela revela um grande problema de muita gente. Às vezes nós somos simpáticos a alguma causa, mas nós não queremos arregaçar as mangas e nos envolvermos com ela. E isso se aplica também à nossa religiosidade. Muitas vezes nós somos simpáticos à fé cristã, somos simpáticos à fé espírita, somos simpáticos a Jesus. Aliás, o que tem de pessoas simpáticas a Jesus é incrível. Você vai em várias religiões e as pessoas são simpáticas a Jesus, mesmo nas outras religiões. Até mesmo para os muçulmanos. Jesus ele é considerado um profeta. Então existe uma simpatia por Jesus. Mas quando Jesus ele veio ao mundo, ele não veio atrás de simpatizantes, né? Quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio cumprir uma missão. E a gente precisa entender essa missão. A Bíblia diz que o ser humano ele rompeu o seu relacionamento com Deus por conta das suas próprias escolhas. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele rompeu com o seu Criador. E essa ruptura com Deus, essa ruptura com o Criador, deu como consequência a nossa morte, tanto física quanto espiritual. E depois disso nós não temos mais como se conectar com Deus, porque o cordão foi rompido. E isso justifica tantas religiões. Porque uma vez que o cordão foi rompido, um vazio se instaurou no coração do ser humano, e a partir daí o ser humano, desde os seus primórdios, buscou através da religião tentar se conectar com o sagrado. Então a religião é a tentativa do homem se chegar até Deus. De várias maneiras para tentar preencher o seu coração. Mas Jesus, o que ele veio fazer? Jesus ele veio fazer o caminho contrário da religião. Enquanto a religião é o homem buscando a Deus de alguma maneira, Jesus, ele veio até a terra. E ele veio buscar o ser humano. A religião é o ser humano se movendo, tentando fazer algo para chegar a Deus, para que essa divindade o aceite. Nós podemos ver isso até em tribos que estão lá no meio do mato, não é?
Eles fazem sacrifício, eles fazem qualquer coisa para que a ira do Deus dele seja aplacado. Eles sacrificam seres humanos, fazem várias coisas para que a plantação, a colheita seja melhor. Então, de alguma maneira, o ser humano sempre está buscando se chegar até Deus, ser aceito por uma divindade. E religião é isso. O ser humano tentando como pode, como acha, como deve, tentando se conectar com Deus. Mas o que Deus fez foi justamente o inverso. Deus, através de Jesus Cristo, veio ao encontro do ser humano. Aqui na história, quando os discípulos disseram a Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Lembra quando ele estava lá passando por um povoado de Samaria, eles não quiseram receber a Jesus? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus os repreendeu e disse: Eu não vim aqui para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, para reconectar as pessoas com Deus. E é isso que ele veio fazer aqui. Quando nós olhamos o capítulo 9 de Lucas, nós podemos ver aqui que Jesus ele começa uma nova etapa em sua vida. Lucas, até o capítulo 9, até a metade do capítulo 9, Jesus ele está lá fazendo seus milagres, Jesus ele está conversando com as pessoas, Jesus ele está arrebanhando discípulos para segui-lo. Mas a partir deste texto, Lucas capítulo 9, na metade desse capítulo, nós vemos que Jesus, ele resolutamente, diz o versículo, decide ir para Jerusalém. Era a última viagem dele para Jerusalém. Jesus já tinha ido algumas vezes, mas essa é a última viagem. Então, a partir do Lucas 9, tudo que Jesus está fazendo é quando ele está indo para Jerusalém, quando ele está caminhando rumo ao sacrifício lá na cruz. E é claro que ele não foi lá da região de Samaria para Jerusalém num dia só. Ele ia passando pelos povoados, ele ia ministrando e parando. E é dessa maneira que nós vemos Jesus continuando os seus milagres, continuando abençoando as pessoas, continuando a fazer as curas até chegar a Jerusalém. Então ele está aqui, nesse início do trajeto rumo a Jerusalém. E nesse caminho para Jerusalém, algumas pessoas elas se aproximam de Jesus. As multidões se aproximam de Jesus com muitas motivações. Enquanto Jesus anda rumo a Jerusalém, ele vai tendo alguns encontros que a Bíblia relata aqui. Jesus convida alguns para segui-lo, né? Fala, segue-me. E outros se apresentam voluntariamente a Jesus, falam, eu quero te seguir. Mas nesse exemplo que nós vamos ver aqui, nesses três exemplos, ambos os casos, as motivações são equivocadas das pessoas que querem seguir a Jesus. No texto que nós lemos, podemos ver 3 encontros nesse caminho para Jerusalém. E no diálogo nós vamos perceber que as motivações nos corações desses que queriam seguir a Jesus eram totalmente erradas ou equivocadas. Antes de entrar nesse texto novamente, vamos pensar. O que leva alguém a querer seguir a Jesus? Nós vamos observar no texto. Então fica com essas perguntas na sua mente. O que leva alguém a querer seguir a Jesus? O que leva alguém a não querer seguir a Jesus? Eu chego à conclusão que
Algumas pessoas querem seguir a Jesus ou mesmo seguem a Jesus motivadas por vantagens que acreditam poder receber de Jesus. E é isso que nós vamos ver nesse exemplo do primeiro homem. Então está lá Jesus, passou por aquele povoado de Samaria, ele continua a sua caminhada. E no versículo 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, eles estavam indo para Jerusalém, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, ele está andando, está caminhando rumo a Jerusalém. Os seus 12 discípulos estão junto com ele, caminhando. E junto com ele uma pequena multidão também o acompanha. Mas de repente um sujeito aparece, talvez trotando, correndo um pouquinho mais rápido, chega do lado de Jesus, se aproxima ofegante, dá um toquinho em Jesus e fala assim: mestre, eu quero te seguir e vou por onde o Senhor for. Cara, que mensagem linda, que esse cara está falando. Eu quero te seguir. Mas interessante que Jesus conhece os nossos corações. Jesus conheceu o coração desse camarada. E olha que resposta Jesus deu para esse homem. Parece até meio grosseiro, Jesus? Ele responde o quê? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Essa foi a resposta de Jesus. O rapaz fez uma afirmação boa, mestre, eu quero te seguir. Mas como Jesus conhece o coração, como Jesus tem a capacidade de enxergar aquilo que se passava no coração das pessoas, então a resposta de Jesus, você tem que entender que é uma resposta para o coração daquele homem. As raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso revela que Jesus entendeu qual era a motivação no coração desse homem. Naquela época havia uma grande expectativa de que Jesus ele estava indo para Jerusalém. Não era para morrer pelos nossos pecados. Você se recorda o que as pessoas imaginavam que Jesus estava indo fazer em Jerusalém? Inclusive os próprios discípulos. As pessoas tinham expectativa de que Jesus ia lá para Jerusalém, que Jesus ele ia entrar lá no palácio de Herodes, que Jesus ele ia destituir Herodes, assumir o posto de rei que ele era de direito, porque ele era um descendente direto de Davi, que Jesus ele ia restaurar mais uma vez o reino de Davi, que havia sido prometido para Israel. E ali, uma vez que ele assumisse como rei, ele iria usar todos os seus poderes, o mesmo poder que ele usou para curar os enfermos, o mesmo poder que ele usou para ressuscitar os mortos, que ele iria usar esse poder para acabar com o Império Romano. É isso que as pessoas tinham em sua mente quando viram Jesus indo para Jerusalém. Lembra dos 2 discípulos que quando Jesus estava indo para Jerusalém ficaram discutindo quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda? Porque eles tinham essa visão. Quando Jesus estiver lá no palácio, eu vou ser o ministro da fazenda e eu vou ser o ministro do planejamento. Existia essa briga. E era isso que esse jovem, desculpa, não sei se era jovem, que esse homem estava falando quando falou para Jesus: eu vou te seguir, eu vou com você aonde você for. Ou seja, ele estava interessado
e entrar lá no palácio juntamente com Jesus e conseguir o seu espaço lá na política. Desde aquela época é assim, tráfico de influência esse negócio. E não é por acaso que Jesus diz: as raposas têm suas tocas. Sabe por quê? No mesmo livro de Lucas, um pouco mais para frente, em Lucas, Jesus chama Herodes de raposa. E essa palavra raposa aparece somente 2 vezes no livro de Lucas. E as 2 vezes que essa palavra foi proferida, ela foi proferida por Jesus. A primeira vez que ele fala raposa está aqui neste texto que a gente acabou de ler. E a outra está um pouquinho mais adiante, em Lucas capítulo 13, versículo 32. Quando os fariseus informaram a Jesus que Herodes queria matá-lo, o que Jesus respondeu? Vão dizer àquela raposa, falando de Herodes. Jesus estava se referindo a Herodes de raposa. Ou seja, quando Jesus diz, as raposas têm suas tocas, ele está dizendo, Herodes tem o seu palácio. E se você está querendo me seguir, ser meu discípulo, porque o seu desejo é chegar no palácio, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele não tem palácio. Ele não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Jesus conhecia o intento do coração deste homem. Jesus conhecia o que esse cara queria, falando que ia seguir a Jesus. Queria uma posição dentro do palácio. E isso nos levanta uma questão muito interessante. E que nos faz refletir. Muitas pessoas se aproximam de Jesus motivadas por aquilo que elas podem alcançar com isso. Uma das teologias mais fortes no nosso contexto brasileiro, qual que é? É a teologia da prosperidade. Podemos ver isso nessas mega igrejas, que tem uma pregação mais ou menos assim. Vem para Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Olha, você está desempregado? Vem para Jesus. Ah, você está desempregado? Vem para Jesus. Mas quanto você quer ganhar? Quer ganhar 10 mil reais? Então começa dando um dízimo de 1.000 reais já. Ah, mas a sua fé é maior, você quer 20 mil reais? Então começa dando uma oferta de 2.000 reais para Jesus. Tenha fé. Não é isso que muitas igrejas brasileiras estão pregando? Esse tipo de pregação é típica de um pensamento positivista e não da teologia bíblica, onde Cristo afirma: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Porque quando Jesus abandonou a sua glória no céu, ele abandonou tudo para viver entre nós e como nós. Mas infelizmente muitas pessoas enxergam em Jesus, ou na fé, ou na religião, o meio para alcançar os seus interesses pessoais. Ah, eu quero um emprego melhor, eu quero me casar, eu quero um homem na minha vida, uma mulher na minha vida, eu quero uma condição melhor de vida, então eu vou para a igreja. Porque quem sabe dessa maneira eu consiga alcançar aquilo que eu estou querendo para mim. Essa é a grande motivação para seguir a Jesus. Igual deste homem, a motivação de seguir a Jesus era estar no palácio. E muitas vezes nós cometemos esse mesmo pecado, seguimos a Jesus, porque nós queremos habitar os palácios desta vida. Porque nós queremos vida melhor, porque nós queremos comodidade, porque nós queremos segurança.
por isso que a gente precisa se questionar. Qual a nossa motivação de sermos discípulos de Jesus? O que muitas vezes acontece é o inverso. Nós perguntamos: o que eu ganho sendo discípulo de Jesus? Aí a gente precisa se lembrar o que Jesus disse aos seus discípulos: se eu que sou mestre fui perseguido, se eu que sou mestre sofri, quanto mais vocês. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele dizia assim: eu que sou o Senhor, estou lavando seus pés, façam a mesma coisa. Sejam meus imitadores. Lavem os pés uns dos outros. Mas essa parte a gente não quer. A gente só quer receber, receber. Nós não queremos servir. Nós somos aqueles crentes VIP, né? Acho que todo mundo tem que tratar assim. O mundo faz essa acepção. E nós muitas vezes caímos nisso dentro da igreja também. No nosso contexto brasileiro é muito comum o cristianismo de consumo. Sabe o que é um cristianismo de consumo? Essa cultura de consumo impregnada na religião. Eu vou naquele lugar porque lá eles me oferecem mais. Eu vou onde eu me sinto melhor. Ah, naquela igreja Deus está fazendo um milagre lá e eu vou para lá. Ah, naquele outro eles estão dando dente de ouro, eu estou precisando aqui, eu vou para lá também. Ah, o louvor daquela outra igreja é maravilhoso. Ah, o pastor daquela igreja. E você fica lá como se estivesse num shopping center tentando escolher aquilo que é melhor para a sua vida. Queridos, a gente precisa ir atrás de Jesus. Só Jesus. A gente precisa ir onde Jesus mandar. A gente precisa ir, se você for um discípulo de Jesus. Agora, se você não for um discípulo de Jesus, se você não quer saber de religião, se você não está nem aí para a fé, a palavra que eu te dou é a seguinte: volte os seus olhos para Deus. Talvez você possa não acreditar, mas eu vou te dizer, porque Jesus, ele veio aqui por amor a você. E o que ele quer de você, ele não quer o seu sacrifício, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer que você se coloque de joelho em cima do milho e pague penitência. O que ele quer de você é simplesmente o seu coração. Ele quer o seu coração nas mãos dele, para que ele possa te cuidar, para que ele possa te amar, para que ele possa mais uma vez reconectar você com Deus. Lembra que eu falei que isso foi rompido? E Jesus quer fazer isso em você, e aquele vazio no seu coração vai ser preenchido. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser o seu Senhor, ele quer ser o seu Salvador. Então nós temos aqui o exemplo de motivações equivocadas de pessoas que querem seguir a Jesus para levar vantagem. Então esse primeiro queria estar com Jesus, sim. Queria seguir a Jesus, sim. Mas para estar lá no palácio, para tirar vantagem disso. E Jesus continua sua caminhada rumo a Jerusalém. E vão surgindo outras pessoas pelo caminho. E agora nós vemos duas pessoas que não querem seguir a Jesus. Porque Jesus não é a prioridade em sua vida. Vamos ver o que aconteceu com o segundo homem, quando Jesus se encontrou com o segundo homem. Jesus disse assim para ele, falou: siga-me. Engraçado, não foi a pessoa que chegou a Jesus, mas Jesus falou para ele: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai.
Jesus o convidou: siga-me. Mas a resposta deste homem foi: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Observe aí a palavra primeiro. Você vai ver isso tanto neste homem quanto no próximo homem também. Esse primeiro. Deixa eu fazer uma coisa primeiro, antes de seguir ao Jesus, antes de te seguir. É isso a resposta dele. No segundo texto, esse homem queria fazer o quê? Sepultar o seu pai. Aí você pode perguntar: mas que mal tem nisso de sepultar o pai? Quem aqui, se seu pai tivesse acabado de morrer, você não iria sepultar o seu pai? O que precisamos entender aqui é que o pai desse sujeito aqui, ele não estava morto coisa nenhuma. Porque se ele estivesse morto, esse cara não estava aí. Estava de luto lá na cama dele, na casa dele. O que ele estava dizendo para Jesus é que depois que o meu pai morrer, isso poderia acontecer daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Depois que ele morrer, aí, sim, eu vou te seguir. E por isso que Jesus responde: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama para uma relação agora e para sempre. Esse negócio de, vou postergar o meu relacionamento com Deus é furada. Já ouviu pessoas assim? Você apresenta o Evangelho, você fala de Jesus, mas não, agora não. Quem sabe mais tarde. Tem pessoas que dizem: eu sei que eu preciso me aproximar de Deus, eu sei que eu preciso voltar os meus olhos para Deus, me conectar com Deus, mas um dia eu vou fazer isso. Ainda tenho muita coisa para fazer. Eu quero aproveitar muito a minha vida, aproveitar bastante. Depois eu peço perdão por tudo aquilo que eu fiz, eu acerto minha vida com Deus e eu vou para o céu e vivo a eternidade com Ele. Não é mais ou menos isso? Talvez você mesmo já tenha pensado nisso. Mas quem sabe o seu amanhã? Quem sabe o que vai acontecer com você quando você sair dessa porta? A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 segundo. E como podemos deixar coisas tão importantes para depois? E por que muitas vezes achar que a vida com Jesus é uma vida miserável? Que a vida com Jesus é uma vida que você não pode fazer nada, uma vida sem graça? Pelo amor... É o contrário, gente. A vida com Jesus é uma vida maravilhosa. É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, para elas quererem esta vida também que nós temos. Mas esse homem não quis. E a questão é que pode ser tarde demais. E a questão é agora. Último homem. Terceiro homem. Jesus lá estava caminhando de novo rumo a Jerusalém, apareceu mais um homem, e ainda outro disse assim: vou seguir-te, Senhor. Ele até falou: Jesus, eu vou dar uma colherzinha de chá para você, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro, mais uma vez, deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Aí Jesus responde, né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pela resposta de Jesus, esse sujeito já seguia Jesus. Por quê? Jesus fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Então, provavelmente ele já estava lá no caminho, seguindo a Jesus. Mas, por algum motivo, ele resolveu voltar para casa. Talvez com saudade da casa, talvez com saudade da comidinha da mamãe.
E mais uma vez, deixa primeiro fazer uma outra coisa antes de seguir a Jesus. E quando ele fala aqui, deixa primeiro voltar e me despedir da minha família, eu não acredito que fosse assim uma despedida comum, assim, simples. Porque se fosse, falou, Jesus, eu vou dar um chego na minha casa, vou chegar, vou abraçar minha mãe, dar um beijo e eu vou te seguir. Se fosse assim, eu creio que Jesus não teria achado ruim. Deve ser alguma outra coisa, né? Deve ser essa pessoa querendo voltar à sua vida antiga novamente. Esse homem estava olhando para trás, pensando na sua vida anterior. Talvez uma vida cômoda, talvez uma vida sem problemas. Aí ele começou a seguir a Jesus, viu que não era uma coisa tão simples assim, que tem muito sacrifício, tinha que fazer aquilo, né? Jesus, ele não andava assim, não vivia em palácio, não podia ficar dias orando. E ele falou, não é essa vida que eu quero para mim. Se arrependeu, falou, eu quero voltar para casa. Quantos de nós não agimos dessa mesma maneira? Começamos a seguir a Jesus. Oh, que glória, né? Você está todo feliz, animado, começou a seguir a Jesus. Mas com o passar do tempo, vemos que as coisas não são tão simples assim. Nós vemos que as pessoas na igreja não são tão perfeitas como eu imaginava. Eu preciso perseverar para continuar indo na igreja. Aí você pensa, puxa, eu estou indo agora todo domingo na igreja, e de semana eu vou para a célula e faço discipulado, e quando eu não ia para a igreja eu podia ir pescar, e podia fazer isso, podia fazer aquilo, a minha vida era tão mais tranquila. E você começa a olhar para o passado, você começa a ficar com saudade da sua vida anterior. E fala, Jesus, depois que eu curti a minha vida, deixa primeiro eu curtir a minha vida. E quando eu ficar velhinho, gagá, e já ninguém mais quiser ficar comigo, eu vou na igreja. Aí eu vou te seguir. Cara, mas se Jesus te chamou cedo é porque Ele quer suas forças agora. Vou contar uma história para vocês. Júlio César, um imperador romano, certa vez ele aportou nas terras da Britânia. Britânia seria a Grã-Bretanha hoje. E lá ele foi conquistar aquela ilha com seu exército. Chegaram de navio, e ao descer do navio eles marcharam até o cume do penhasco de Dover. E lá de cima do penhasco de Dover, Júlio César disse aos seus soldados, olhem lá para baixo, olhem lá para a praia. E quando os soldados olharam para a praia, sabe o que eles viram? Eles viram que os navios que eles tinham vindo, todos eles estavam pegando fogo. Na verdade, o próprio Júlio César havia ordenado para que fosse colocado fogo no navio. Sabe por quê? Para eles saberem que não tinham mais como voltar. Eles teriam que marchar para frente e conquistar aquela terra que eles estavam pisando. Não tinha mais volta. E isso que eles fizeram. Eles marcharam e conquistaram aquela ilha. O problema é que nós não fazemos isso. Muitos crentes, eles deixam saídas de emergência para a sua fé. Estão caminhando, mas tem sempre uma escapatória. Mas quando Jesus nos convida para uma caminhada com Ele, é para valer. Não tem volta. Jesus quer botar fogo no navio. Quando a gente olha para esses três exemplos, a gente pode notar que tem gente que segue a Jesus pensando o que eles podem ganhar. Por outro lado, existem aqueles que deixam de seguir a Jesus
porque eles não querem se comprometer com nada. Infelizmente, essa é a realidade da igreja brasileira. Vir num culto, de vez em quando, não significa que você é um discípulo de Jesus. Dar uma oferta generosa não faz de você um discípulo do Senhor Jesus. Você é discípulo de Jesus se você entendeu o que Ele fez na cruz do Calvário por você, e se verdadeiramente você entregou a sua vida para Ele, se você se colocou debaixo do senhorio de Jesus, e se você diz: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para nós, discípulos de Jesus, a grande motivação para seguir a Jesus deve ser o próprio Jesus. Não são as coisas. Eu quero que você possa realmente refletir neste momento. Qual a sua motivação para seguir a Jesus? Vocês lembram do vídeo do começo da mensagem? Aqueles 4 jovens iraquianos, crianças ainda, menor de 15 anos. Quando os soldados chegaram para ele, falaram: vocês têm que negar Jesus, senão nós vamos te matar. O que eles fizeram? Nós não podemos, nós não queremos. E por causa da fé deles, Jesus salvou, livrou eles da morte. Morreram, decapitados. Você acha que eles estavam seguindo a Jesus porque eles queriam ganhar alguma coisa material? Porque se fosse isso, eles já tinham negado naquele momento, e fazendo parte daquele exército e ganhando outras coisas. A motivação dessas crianças era o próprio Senhor Jesus, porque eles entenderam que Jesus tinha dado a vida por eles, porque eles entenderam que Jesus era o Senhor da vida deles, porque eles entenderam que Jesus é o Salvador da vida deles. Por isso, se eu morrer, eu vou estar junto dele, melhor ainda. E quais são as nossas desculpas para não seguirmos a Jesus? O que vem primeiro na sua vida? Quando Jesus fala: ó, meu filho, me segue. Qual a sua resposta? Primeiro eu quero ajeitar minha vida. Primeiro eu quero ganhar muito dinheiro. Depois eu me dedico para as suas coisas. Primeiro eu quero ter um bom casamento. Eu vou procurar alguém, se achar eu volto para a igreja, senão eu não volto também. Qual a motivação? Qual a sua desculpa para não seguir a Jesus? Qual era a motivação daqueles primeiros cristãos que eram jogados nas arenas para serem devorados por leões e pelas feras, caso não negassem a fé em Jesus? Vocês sabiam que os primeiros cristãos eram lançados naquelas arenas? Você vê aqueles filmes de gladiador, não sei o quê? Os cristãos lá estavam para divertir a população. E se eles não negassem Jesus, eles eram devorados pelos animais lá. E esses cristãos, ao invés de negar a Jesus, o que eles falavam? Como nós podemos negar a quem nunca nos negou? E preferiam a morte do que negar a Jesus. O que motiva essas pessoas? O que motiva as nossas próprias vidas? Deve ser o próprio Senhor Jesus.
o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, aquele que nos livrou da morte e nos deu o presente da vida eterna. Meu querido, você não precisa se tornar rico para seguir a Jesus. Você não precisa ter toda a sua vida ajeitada para você seguir a Jesus. Você não precisa de uma casa maravilhosa para você seguir a Jesus. Você não precisa ser casado para seguir a Jesus. Você não precisa ter a sua saúde toda perfeita para seguir a Jesus. Você não precisa ter filho para seguir a Jesus. Você não precisa ser bem-sucedido para seguir a Jesus. Mas muitas vezes nós colocamos isso como condição para seguir a Jesus. Se eu for assim, eu vou te seguir. Primeiro deixa eu alcançar isso para depois te seguir. Mas não é isso que Jesus quer. Esses caras perderam a oportunidade, ficaram para trás. Jesus foi para Jerusalém, eles ficaram perdidos lá. Jesus cumpriu a sua missão. Jesus pode dar tudo isso que eu falei para vocês. Mas não é por causa disso que você vai seguir a Jesus. Ou deixar de segui-lo. Você segue a Jesus simplesmente por causa de Jesus e o que Ele fez. E pelo que Ele já fez por você. E não pelo que Ele pode te dar. Meu querido, quando você entender isso, você vai ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E você vai ser capaz de dar a sua vida por causa dEle. Porque nós vemos hoje tantas pessoas que desistem da fé tão facilmente. Ah, o pastor olhou torto para mim. Ah, não vou mais seguir a Jesus. Ah, o cara espirrou. Ah, não vou mais seguir a Jesus. Qualquer coisa é motivo para deixar de seguir a Jesus, para deixar de ser um discípulo de Jesus. Não é isso que Ele quer. Isso não é ser um discípulo. Nossa missão, gente, missão da nossa igreja, é ser discípulo. Se nós não formos discípulo, como nós vamos fazer discípulo em todas as nações? Se nós verdadeiramente não amarmos a Jesus aqui, como nós vamos poder compartilhar do amor de Jesus? Para essas outras pessoas, eles levam a coisa a sério. Quando um cara lá no Oriente Médio aceita Jesus, é vida ou morte, e eles levam isso a sério. E muitas vezes nós brincamos de ser crente. Nós brincamos de fazer parte da igreja. Nós somos egoístas. Eu me incluo nisso, não estou falando vocês, eu me incluo nisso. É muito fácil ser crente no Brasil. E por causa disso, a gente perde a perspectiva do que é viver uma vida cristã que agrada a Deus. O que é ser um verdadeiro discípulo. Eu quero ver nessa igreja verdadeiros discípulos. Pessoas que estão dispostas a dar a sua vida ao nosso Senhor. Da mesma maneira que Ele deu um dia, pregado lá na cruz, por nós. Nós também possamos responder a Ele, falando: Senhor, a minha vida é Tua. Eu sou Teu discípulo. Eu imito os Teus passos. Eu sigo os Teus passos. Aquilo que o Senhor mandar, eu vou fazer. Então eu só queria que você pudesse refletir com um pouquinho mais de profundidade a sua relação com Deus. Eu queria que você realmente pudesse gastar um tempo durante essa semana e reavaliar a sua vida e ver como você tem levado a sua vida cristã. Será que Jesus olha para você e pode dizer que você é um discípulo? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor querido Deus, não tenho palavras para agradecer a obra maravilhosa e perfeita que Jesus Cristo fez na cruz por mim. Obrigado porque através da vida, morte e ressurreição de Jesus, hoje eu tenho plena certeza e convicção de que quando eu partir desta terra estarei morando ao Teu lado por toda a eternidade.
Mas antes que esse dia maravilhoso chegue, Pai, eu devo seguir os teus passos aqui na terra. Eu preciso te imitar. Eu preciso te obedecer. Eu preciso cumprir aquilo que o Senhor ordenou para cada um de nós, seus discípulos. Me perdoa, Deus, porque muitas vezes eu sou um discípulo muito fraco. Um discípulo que vive muitas vezes no mundo da lua, pensando em coisas que não vai acrescentar nada às nossas vidas, não acrescenta nada para o reino. Mas muda agora os meus pensamentos. Muda agora a maneira de enxergar essa realidade, Pai. Nós não estamos aqui nesta terra simplesmente para gozar da alegria, das coisas boas desta vida, ter comida boa, viajar bastante. Oh Deus, é supérfluo tudo isso. Podemos fazer sim, mas isso não é o objetivo da nossa vida. Eu existo para te adorar. Eu existo para te servir. Eu existo para fazer o teu nome conhecido. Por isso faz isso através de mim, Pai. Faz isso através da vida dos meus irmãos aqui presentes, Senhor Deus. E que essa igreja realmente cumpra com a sua missão, que é ser discípulo, para fazer discípulo em todas as nações. É isso que eu peço, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.